O tema de hoje é falar sobre a anatomia do sistema nervoso autônomo. A principal formação anatômica do sistema nervoso simpático vai ser o tronco simpático, que é uma cadeia de gânglios que são unidos através dos ramos interganglionares. O tronco simpático ele se estende desde a base do crânio até o cóccix, onde no cóccix ele termina se unindo com o gânglio do lado oposto. E todos os gânglios eles têm localização paravertebral. Na porção cervical do tronco a gente vai ter três gânglios: cervical superior, médio e inferior. Eventualmente o gânglio cervical médio ele não é encontrado no homem como variação anatômica, ele fica ausente. E o gânglio cervical inferior ele pode estar fundido com o primeiro gânglio torácico, isso é o mais comum de acontecer, formando ali o gânglio cérvico-torácico, também chamado de gânglio estrelado. Na região torácica, o número de gânglios costuma ser menor do que o número de nervos espinhais, geralmente tem entre 10, uma média de 10 gânglios, porque alguns deles vão se fundir. Na região lombar vai ter uma média de 4 gânglios, no sacro de 4 a 5 e no cóccix vai ter apenas um gânglio ímpar que faz a convergência dos dois troncos de cada lado. E essa figura mostra exatamente isso, mostra os gânglios cervicais, o gânglio cervical superior, o gânglio cervical médio que pode estar ausente, o gânglio cervical inferior que pode formar o gânglio estrelado quando ele se junta com o primeiro gânglio torácico. Bom, dos ramos a gente vai ter a origem dos nervos esplâncnicos e gânglios pré-vertebrais. Na porção torácica do tronco, os nervos esplâncnicos eles vão se originar a partir de T5. Esses nervos vão ter um trajeto descendente indo em direção ao diafragma e à cavidade abdominal, onde terminam nos gânglios pré-vertebrais. Os gânglios pré-vertebrais eles geralmente se localizam anteriormente à coluna e à aorta abdominal. A gente tem dois gânglios celíacos, o direito e o esquerdo, que ficam situados na origem do tronco celíaco. Tem dois gânglios aórtico-renais, que ficam perto da origem das artérias renais. Tem um gânglio mesentérico superior e um gânglio mesentérico inferior, que fica também próximos das artérias do mesmo nome. E na figura a gente vê em rosa os componentes do sistema nervoso simpático, mostrando aqui, por exemplo, o gânglio celíaco, que fica perto do tronco celíaco e vai inervar vísceras abdominais daquela região. Bom, do tronco simpático, e especialmente dos gânglios pré-vertebrais, saem filetes nervosos que vão se unir à adventícia da artéria e seguir com ela até as vísceras. Por exemplo, o gânglio cervical superior, dali vai sair o nervo carotídeo interno, que é representado aqui na figura, o gânglio cervical superior, que dá origem ao nervo carotídeo interno que segue a adventícia da artéria. Esse nervo se ramifica, forma o plexo carotídeo, representado aqui, e dali ele entra no crânio seguindo a artéria. Quando ele segue esse trajeto, eles são chamados de filetes vasculares. Mas do tronco simpático também podem emergir filetes nervosos direto que chegam às vísceras por um trajeto independente das artérias. Por exemplo, os nervos cardíacos cervicais superior, médio e inferior, que se destacam do gânglio cervical, que dirige-se diretamente ao coração. Então, agora a gente vai falar da localização dos neurônios pré-ganglionares simpáticos e seu destino e o trajeto de suas fibras pré-ganglionares. No sistema simpático do corpo, o corpo do neurônio pré-ganglionar ele fica localizado na coluna lateral da medula, na altura de T1 até L2. Dali vão sair as fibras pré-ganglionares pela raiz ventral, que vai ganhar o tronco no nervo espinhal. O seu ramo ventral passa para o tronco simpático através dos ramos comunicantes brancos. E essa fibra ela vai terminar fazendo a sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que pode estar localizado em três posições: no gânglio paravertebral, do mesmo nível da coluna,
que chega nesse gânglio pelo ramo comunicante branco. Pode ir também para um gânglio paravertebral acima ou abaixo do nível. Neste caso, as fibras pré-ganglionares chegam ao gânglio pelos ramos interganglionares, representado aqui o ramo interganglionar que liga um ramo ao outro, ou ela faz sinapse num gânglio pré-vertebral, onde as fibras pré-ganglionares chegam pelos nervos esplâncnicos, o que seria então um ramo comunicante branco muito longo, onde a fibra chega direto no gânglio pré-vertebral. Em relação à localização dos neurônios pós-ganglionares simpáticos, esses estão localizados nos gânglios para- e pré-vertebrais, de onde saem suas fibras pós-ganglionares, e o destino é sempre uma glândula ou uma musculatura, lisa ou cardíaca. As fibras pós-ganglionares elas vão ter 3 trajetos. Pode ser por meio de um nervo espinhal, onde as fibras voltam ao nervo por um ramo comunicante cinzento e se distribuem pelo território de inervação. Outro trajeto pode ser por intermédio de um nervo independente, onde o nervo se liga diretamente ao gânglio e à víscera. O nervo ele vai ligar diretamente o gânglio até a víscera que ele vai inervar. Um exemplo seria os nervos cardíacos cervicais do sistema nervoso simpático. Ou a terceira opção de trajeto seria por intermédio de uma artéria, onde as fibras pós-ganglionares elas acolam numa artéria e a acompanham até o seu território, onde ela vasculariza, dando também a inervação daquela região. Uma estrutura especial simpática que a gente tem é a inervação da pupila, a inervação simpática da pupila. As fibras pré-ganglionares que inervam a pupila vão originar-se nos neurônios da coluna lateral de T1 e T2. Essas fibras elas saem pela raiz ventral, ganham o nervo espinhal, passam por tronco simpático, pelos seus ramos comunicantes brancos e sobem no tronco, fazendo sinapse nos neurônios pós-ganglionares do gânglio cervical superior, que é o que é mostrado aqui nessa figura. Sai de T1 e T2, raiz ventral, sobe pelo tronco simpático, chega até o gânglio cervical superior, onde está o neurônio pós-ganglionar, e a partir daí ela emite suas fibras pós-ganglionares que sobem no nervo e no plexo carotídeo interno, penetram no crânio com a carótida interna, e quando a carótida atravessa o cio cavernoso, essas fibras se destacam passando pelo gânglio ciliar, passando direto pelo gânglio ciliar, sem fazer sinapse com ele, porque o gânglio ciliar é do sistema parasimpático. E uma vez passando por ali, através dos nervos ciliares curtos, elas ganham o bulbo ocular, onde terminam formando um rico plexo no músculo dilatador da pupila. E a ação do sistema simpático é fazer dilatação pupilar. E a figura mostra todo esse esquema, subindo pelo plexo carotídeo, passa direto pelo gânglio ciliar sem fazer sinapse e termina fazendo a sinapse no músculo esfíncter da pupila, do músculo ciliar. Quem faz essa inervação são os nervos ciliares curtos. A lesão nesse sistema causa miose, que faz parte da tríade da síndrome de Horner, que é caracterizada por miose, pitose palpebral, por paralisia do músculo tarsal, e a vasodilatação cutânea com deficiência de sudorese da hemifácie, por interrupção da inervação simpática da pele na região. Bom, agora falando em relação ao sistema nervoso parasimpático, os seus neurônios pré-ganglionares eles vão estar situados no tronco encefálico e na medula sacral. Na parte craniana, ela é constituída por núcleos do tronco encefálico, com gânglios e fibras nervosas que têm relação com alguns nervos cranianos. E esses gânglios e suas conexões são as seguintes. A gente vai ter o gânglio ciliar, o gânglio ptérigo-palatino, o gânglio óptico,
e o gânglio submandibular. O gânglio ciliar, que é o primeiro, ele está situado na cavidade orbitária, ele é lateral ao nervo óptico, relacionando-se ainda com o ramo oftálmico do trigêmeo. Ele recebe as fibras pré-ganglionares do terceiro par e envia, através dos nervos ciliares curtos, as fibras pós-ganglionares, que ganham o bulbo ocular e inervam o músculo ciliar e o músculo esfíncter da pupila, que é exatamente essa figura que a gente já mostrou, que mostra aqui o caminho do simpático e aqui o caminho do parasimpático, que vem através do óculo motor, que chega aqui no gânglio ciliar, onde a fibra pré-ganglionar dá origem à fibra pós-ganglionar, depois da sinapse, dá origem aos nervos ciliares curtos que inervam o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar, fazendo a ação parasimpática dele. Outro gânglio que a gente tem é o gânglio pitéligo-palatino, que está ligado ao ramo maxilar do trigêmeo, que está localizado aqui, né, o gânglio pitéligo-palatino, e ele recebe também fibras do sétimo par, enviando fibras pós-ganglionares para a glândula lacrimal. Outro gânglio que a gente tem é o gânglio óptico, situado junto ao ramo mandibular do trigêmeo, logo abaixo do forame oval. Ele recebe fibras pré-ganglionares do nono par e manda fibras pós-ganglionares para a parótida, através do nervo aurículo temporal. Outro gânglio é o gânglio submandibular, situado junto ao nervo lingual. Ele recebe as fibras pré-ganglionares do sétimo par e manda fibras pós-ganglionares para as glândulas submandibulares e sublinguais. Interessante notar que esses gânglios estão relacionados com o trigêmeo. Este nervo, entretanto, ao emergir do crânio, não tem fibra parasimpática. Ele as recebe durante seu trajeto através de anastomoses com o sétimo e com o nono par. Existe ainda também, nas proximidades do tórax e abdômen, gânglios parasimpáticos pequenos, sendo células isoladas nas paredes do tubo digestivo, que integram o plexo submucoso de Meissner e Auerbach. O Auerbach é o mioentérico e o Meissner é o submucoso. Esses gânglios recebem as fibras pré-ganglionares do vago e dão fibras pós-ganglionares para as vísceras, onde estão situados. Essa tabela resume os dados relativos à posição dos neurônios pré-ganglionares, o trajeto das fibras pré-ganglionares e o destino das fibras pós-ganglionares, na parte craniana. Onde a gente tem aqui posição do neurônio pré-ganglionar no núcleo de Edinger-Westphal. Aqui está a posição do neurônio pré-ganglionar, que dá origem à fibra pré-ganglionar, vai ser do terceiro par. O neurônio pós-ganglionar vai estar no gânglio ciliar e ele vai inervar o esfíncter da pupila e o músculo ciliar. O núcleo salivatório superior recebe a sua fibra pré-ganglionar do sétimo par, através do nervo intermédio. A posição do neurônio pós-ganglionar está no gânglio submandibular, que vai inervar a glândula sublingual e submandibular. O núcleo salivatório inferior recebe a fibra pré-ganglionar do nono par. A posição do neurônio pós-ganglionar está no gânglio óptico e o gânglio óptico vai inervar a parótida. Outro que a gente tem é o núcleo lacrimal, que recebe a fibra pré-ganglionar do sétimo par, da parte do nervo intermédio do sétimo par. A posição do neurônio pós-ganglionar é no gânglio pitéligo-palatino, que vai inervar a glândula lacrimal. O núcleo dorsal do vago, que tem sua fibra pré-ganglionar vinda do décimo par, e a posição dos neurônios pós-ganglionares são os gânglios nas vísceras torácicas e abdominais, e ele vai inervar vísceras torácicas e abdominais. Essa tabela é muito importante e resume bem tudo que a gente já falou.
E a gente tem também a parte sacral do sistema nervoso parasimpático, onde os neurônios pré-ganglionares estão nos segmentos sacrais de S2, S3 e S4. As fibras pré-ganglionares saem pelas raízes ventrais dos nervos sacrais, ganham o tronco desses nervos pelos quais se destacam para formar os nervos esplâncnicos pélvicos. Por meio desses nervos, eles atingem vísceras da cavidade pélvica, terminando fazendo sinapses nos gânglios, nos neurônios pós-ganglionares ali localizados. Bom, existe um conceito também de plexos viscerais, que são um emaranhado de gânglios e de filetes nervosos que não são nem puramente simpáticos nem parasimpáticos, contém elementos dos dois sistemas. E a gente vai ter plexos da cavidade torácica, que são os 3 plexos cardíaco, pulmonar e esofágico. E tem os plexos da cavidade abdominal. A gente tem o plexo celíaco e os plexos entéricos. E outro plexo que a gente tem também vai ter o plexo da cavidade pélvica.